Muito bem, no vídeo de hoje eu vou dando continuidade àquela série das 3 indicações. Eu vou deixar lá embaixo certinho o link para uma playlist onde já constam vários vídeos em que eu indico 13 músicas, 13 discos, 13 contos, 13 romances russos, 13 romances contemporâneos, enfim, tem vários tipos de indicações lá nessa playlist que eu vou deixar linkada lá embaixo. Caso você não tenha visto aqueles vídeos, eu sugiro que veja. No ano passado, no mês de outubro, eu vim aqui e indiquei 13 textos de terror e de horror para vocês e resolvi fazer a mesma coisa neste ano, dando então continuidade àquilo que eu havia feito no ano passado. Então, é sempre bom lembrar que esses 13 contos, por mais evidentemente que eu tenha aqui os meus preferidos, não necessariamente o 13º vai ser pior ou menos assustador do que o primeiro conto desta lista, mesmo porque eu coloquei aqui textos que se aproximam da literatura de horror de diferentes maneiras. Então pode ser inclusive que alguns contos que eu considero como sendo contos de horror não sejam tão aterrorizantes assim para você, caso você os leia. Geralmente a literatura de horror e de terror tem disso, às vezes um texto, assim como a comédia também. Assustar e fazer rir é uma coisa que mexe muito, depende muito da subjetividade do público, e exatamente por conta disso nem sempre, assim como uma piada não funciona para todos os públicos, do mesmo modo, às vezes um livro também não funciona, um conto às vezes também não funciona para todos os leitores, isso de maneira geral, mas no caso da literatura de horror e de terror, isso me parece acontecer com uma frequência maior. Então, considerando isso, em 13º lugar dessa minha lista, eu coloquei um conto que está aqui. É claro, eu acho que quando a gente pensa em textos, em contos de horror e de terror, enfim, eu acho que essa antologia aqui, organizada pelo Alberto Mangel, é uma antologia inescapável, né? Eu estou falando do conto de horror do século XIX, e eu poderia aqui trazer vários textos que são muito mais célebres do que este que eu coloquei, mas realmente eu acho que eu coloquei esse texto que eu vou comentar aqui com vocês, que é um conto do Guy de Maupassant, exatamente porque geralmente ele passa desapercebido quando a gente pensa nessas grandes listas, e ainda assim eu acho que ele é um bom conto dentro daquilo que ele se propõe, porque aqui nós temos a questão do horror partindo das ações de uma senhora, e o horror aqui ele vai crescendo conforme a gente percebe que, apesar desse seu lado sombrio, apesar desse seu lado vingativo, essa senhora é uma daquelas que vai sempre à missa, se confessa, reza o terço todo dia, e esse tipo de coisa, né? O conto ao qual estou me referindo chama-se então Uma Vendetta, é um conto do Guy de Maupassant, e tudo aqui começa quando o filho dessa senhorinha é esfaqueado por um rapaz ali da região onde eles moram, e essa senhora jura que vai se vingar, como o título do conto sugere. O problema que essa senhora enfrenta logo de cara é que aquele era o seu único filho e essa senhora não tem nenhum homem que possa se vingar por ela. Na verdade, essa senhora ela é completamente sozinha, ela só tinha ali aquele filho, exceto pela cachorrinha da família. E é por meio dessa cachorrinha que a tal da vendetta vai de fato acontecer. E o que mais chama atenção nesse conto, pelo menos no meu caso, é o modo como essa narrativa mostra que a vingança é mesmo um prato que se come frio. Então, a paciência dessa senhora para elaborar essa vingança e a persistência dela em tomar certas atitudes é algo que por si só já me parece assustador quando a gente pensa nesse contraste entre essa senhorinha da igreja e essa mãe que desesperada resolve resolve vingar a morte do seu filho. Então, em 13º lugar, fica aqui Uma Vendetta do Guy de Maupassant, destes contos de horror do século XIX. Quem acompanha essa série das 13 indicações há algum tempo
já deve ter percebido que de vez em quando eu faço referência a um texto como se ele fosse um conto, mesmo ele não sendo. Por exemplo, quando eu vou tratar de alguma peça de teatro, do capítulo de um livro, de uma história em quadrinho, etc, etc, etc. Por que eu estou dizendo isso? Porque em 12º lugar eu coloquei aqui nessa minha lista os 2 primeiros capítulos de uma novela do Arthur Machen, ou algo que o valha, que se chama O Grande Deus Pan. Talvez esse seja o trabalho mais célebre deste autor, pelo menos, enfim, é sempre o trabalho que eu vejo em maior evidência associada ao nome dele. Na verdade, alguns autores consideram esta como sendo uma das grandes histórias de terror já escritas. Não que eu concorde com isso, mas enfim, isso daí é assunto para outro vídeo. E eu não sei se esta edição minha aqui é a única disponível no mercado brasileiro, nem tampouco sei se essa edição está disponível hoje em dia, porque eu sei que durante um tempo ela ficou meio esgotada, enfim. Então não sei se é fácil vocês encontrarem este texto, ou talvez vocês encontrem ele com mais facilidade na internet. O fato é, por que então que eu estou indicando os 2 primeiros capítulos desse texto e não o texto todo? E por que eu estou indicando esses 2 capítulos como se eles fossem um único texto na 12ª posição dessa minha lista aqui? Porque veja, a estrutura desse livro ela é composta por vários núcleos narrativos que se aproximam graças a um elemento em comum. Eu não vou dizer exatamente que elemento é esse. E em cada um desses núcleos, o horror ele vai aparecendo de um jeito muito sutil e sempre apontando para o estranhamento e para o medo do desconhecido. Então existe essa relativa independência dos capítulos aqui dessa novela. Mas os 2 primeiros capítulos especificamente têm uma ligação mais forte, têm uma ligação mais explícita. E eles vão narrar a história do Sr. Clark, que é um rapaz muito interessado em ocultismo, e por conta desse seu interesse, o Sr. Clark é convidado por um médico a presenciar um experimento ligado àquilo que, no livro, eles chamam de medicina transcendental. Esse médico que convida o Sr. Clark para acompanhar esse experimento, ele estudou a tal medicina transcendental por muito tempo ao longo de sua vida, e agora ele vai aplicar esses seus conhecimentos fazendo os experimentos ali em uma moça chamada Mary. E esse experimento tem como objetivo último fazer com que essa moça entre em contato com uma espécie de outra dimensão, e com isso essa moça será capaz de ver o tal do grande Deus Pan. O problema é que depois dessa experiência, e daí eu não vou dizer se essa experiência deu certo ou não, né? Porque enfim, a graça é você ler o livro, mas o fato é que, dando ou não certo, depois desse experimento, uma série de eventos estranhos, uma série de eventos misteriosos começa a acontecer, e o Sr. Clark ele sempre vai ficar a par de todos esses eventos, de uma maneira ou de outra, seja por ouvir falar, seja por ler alguns relatos esquisitos e supostamente verdadeiros. E no 2º capítulo do livro, inclusive, a gente acompanha uma dessas leituras e a gente vai percebendo como essa leitura causa esse desconforto no tal do Sr. Clark. Então, no 1º capítulo a gente acompanha essa experiência, e no 2º capítulo a gente acompanha já ali, digamos, os eventos mais diretamente relacionados às consequências dessa experiência, seja ela, enfim, uma experiência que foi bem ou mal sucedida. Então, enfim, fica aqui a recomendação. É claro que se você quiser ler o livro todo, fique à vontade, aquela coisa toda, mas me parece que a grande questão que pelo menos me atrai muito neste livro se concentra mesmo nesses 2 primeiros capítulos, não que os outros não sejam bons, mas aí eu acho que o mistério ele se pulveriza mais e ele vai se enveredando para outras direções. Mas enfim, quando a gente pensa mesmo no horror, e em um horror muito ligado ao sobrenatural, ao ocultismo, etc., eu acho que estes 2 primeiros capítulos do Grande Deus Pan, eles são mais interessantes. Inclusive, como eu falei para vocês, o Sr. Clark, ele
ele entra em contato com essas outras histórias, muitas vezes de ouvir falar. E esse é um recurso muito usado por esse autor, porque em outros contos dele que eu já li, agora que eu lembrei, existe uma outra antologia de textos desse autor também, deixa eu passar na moto. Eu não me lembro o nome do livro, nem tampouco o nome da editora. E agora eu nem sei onde o livro está. Mas enfim, existe um outro livro desse autor publicado aqui no Brasil e que reúne mais histórias, mais contos dele, né? E nesses outros contos sempre existe essa história de que uma pessoa está conversando com a outra e daí um fala, menino, você não acredita o que está acontecendo, aí conta uma história escabrosa, né? E isso existe aqui também neste livro. Então fica aqui a recomendação com veemência dos 2 primeiros capítulos, porque eles formam um único núcleo narrativo. Mas enfim, aí em 11º lugar, eu coloquei aqui um mangá. Como eu disse, eu tenho essa mania um pouco esquisita de chamar de contos, mesmo aquilo que não seja um conto. Mas nesse caso aqui, enfim, como essa lista é uma lista um pouco mais ampla de textos de literatura de horror e de terror, eu resolvi colocar aqui esse mangá, que é um mangá, inclusive, para o qual já existe vídeo aqui no canal, que é Hideout. Eu nunca sei qual é a capa desse negócio. Deixa eu ver. Eu acho que a capa é essa. Enfim. Esse daqui é um mangá que une muito bem o terror psicológico a um horror mais gore. E esse mangá é um mangá do Masasumi Kakizaki. E esse autor, ele une esses 2 tipos de lidar com o medo ao falar da história de um casal que viaja para tentar superar um trauma de família. Daí é aquela coisa, você vai ter que ler o mangá para saber exatamente que trauma é esse. E desde o início, a gente pela interação ali desses 2 personagens, a gente percebe que esse trauma afetou muito a vida deles 2, principalmente quando a gente pensa na esposa. E talvez exatamente por isso o marido tenha armado toda a viagem para se livrar de uma vez da mulher e assim, quem sabe, conseguir ser feliz de novo e aquela baboseira toda, né? Não que seja uma baboseira aqui, eu estou dizendo ser feliz de novo, aquela coisa de, ela era maluca, etc, etc. Bom, enfim. Porém, né, apesar dos planos desse marido, algo dá errado e esses 2 se veem presos em uma caverna. E nessa caverna eles se deparam com uma mulher que estava ali presa também, e daí você não sabe há quanto tempo ela está ali, e talvez nem ela mesma saiba há quanto tempo está ali. Além disso, nessa caverna também estão um menino, que é um menino muito esquisito, e que vive chamando pela mãe ali, enfim, então os momentos em que esse menino aparece são momentos bem estranhos na narrativa. E existe ali também dentro dessa caverna uma criatura que aparentemente é um ser humano e que por isso coloca, graças à presença desse homem deformado ou coisa que o valha, por conta disso, o terror aqui, ele deriva da ação humana. Então, o homem é a fonte do horror aqui, não apenas o homem, não como ser humano, mas o homem como homem mesmo. O homem é a fonte do terror aqui dessa narrativa, enfim, apenas para que você veja um pouco do traço, né? Então eu não vou mostrar outras coisas porque pode ser que seja spoiler, dependendo do que eu mostrar aqui pra vocês. Aqui achei o menininho que eu falei, que é um menininho esquisito, né? Enfim, não sei se dá pra vocês verem aí. Mas então a gente tem aqui esses personagens presos dentro dessa caverna e a gente tem um modo como eles lidam com toda essa situação que eles passam a vivenciar ali, tendo em vista a presença dessa criatura estranha, aparentemente um ser humano. Bom, aí, em 10º lugar nessa minha lista, aproveitando aqui o embalo do mangá, eu coloquei o mangá do Junji Ito. Vocês sabem que o Junji Ito é um autor do qual eu gosto bastante, é um mangaka do qual eu gosto bastante, e eu coloquei aqui uma narrativa, um conto do Junji Ito, que está nessa edição de Gyo, que saiu no ano passado pela Devir, mas a história que eu vou indicar para vocês não é
guiou necessariamente, mas sim uma outra história que também está aqui, é um conto bem curtinho, chamado O Mistério da Falha de Amigara. Assim, eu não li tudo do Junji Ito, até porque nem tudo dele foi publicado aqui no Brasil. Mas das coisas que eu li, eu acho que O Mistério da Falha de Amigara é o texto que melhor demonstra o estilo desse autor em construir as narrativas e de construir esse horror ligado ao cósmico, ao inexplicável, etc, etc, etc. Pois bem, em O Mistério da Falha de Amigara, um terremoto abre uma falha em uma montanha no Japão, e essa falha revelou que na encosta da montanha existiam vários buracos com formas, com contornos humanos. E quando as pessoas viam esses buracos pela televisão, porque é claro que aquilo chamou a atenção, a imprensa foi até lá, começaram a filmar, e quando as pessoas viam essas falhas ali nessa montanha, com aqueles buracos formando corpos de pessoas, quando as pessoas viam aquilo, elas desenvolviam uma obsessão inexplicável, porque elas queriam encontrar o buraco correspondente à forma do próprio corpo. O problema é que várias pessoas começam a chegar a essa montanha e ninguém consegue, as autoridades ali, ninguém consegue conter esse impulso das pessoas de entrar nesses buracos. Então, eventualmente, as pessoas começam a entrar quando elas julgam que um determinado buraco é correspondente ao seu corpo. E é claro que ninguém sabe se dá para sair daquele buraco, para onde leva aquele buraco, se a montanha é oca, se esse buraco vai até o outro lado da montanha. Ninguém sabe muito bem como lidar com aquela situação. E esse conto, ele reúne então várias marcas do estilo do Junji Ito, principalmente quando a gente pensa nesse elemento inexplicável ligado a um mal ou a um medo ancestral e que leva à loucura. Porque os mangás do Junji Ito, eles causam, pelo menos em mim, eles causam muito mais desconforto e estranhamento do que medo propriamente dito, porque a situação ela vai crescendo e vai se tornando tão absurda que chega um momento que não tem como você ter medo daquilo, mas ainda assim aquilo é muito desconfortável de ir acompanhando. Então esse desconforto está presente aqui também nessa narrativa. Deixa eu ver se eu encontro aqui uma página com aqui os buraquinhos nas montanhas, né? Então as pessoas elas entram nesses buracos aqui, acreditando que eles sejam correspondentes aos seus corpos, né? Mas enfim, então sempre que eu leio alguma coisa do Junji Ito, eu sou marcado muito mais por esse estranhamento, no caso aqui, essa claustrofobia de imaginar essa situação, do que propriamente por medo. Mas, ainda assim, os textos do Junji Ito, os mangás do Junji Ito, sempre são cheios de elementos ligados ao horror. Seja esse um horror mais psicológico, seja esse um horror mais físico. Me parece que aqui, em O Mistério da Falha de Amigara, esses dois tipos de horror estão contemplados, ainda que em momentos diferentes da narrativa, e daí, enfim, você vai ter que ler o mangá para saber exatamente do que eu estou falando, mas fica aqui a minha sugestão. Bom, aí, acho que em nono lugar dessa minha lista, eu coloquei aqui um conto que eu achei muito interessante, e que está aqui neste livro chamado Medo Imortal, que é um livro que reúne mais de 30 contos e poemas, enfim, de 13 autores que têm alguma relação com a fundação da Academia Brasileira de Letras. O conto que eu escolhi aqui para ocupar o nono lugar dessa minha lista chama-se A Peste. É um conto publicado originalmente em 1910 pelo João do Rio. No ano passado, no vídeo de indicações de textos ligados a essa literatura de terror e de horror, no ano passado eu fiz a indicação de um conto da Lyudmila Petruchevskaya chamado Higiene. E naquela ocasião eu disse que aquele conto assustava principalmente por conta desse nosso momento pandêmico. Pois bem, esse conto, A Peste, vai na mesma direção porque
ele se passa durante a epidemia de varíola que aconteceu no Rio de Janeiro em 1908. Aqui nós temos então dois amigos que são o Francisco, que morre de medo de ficar doente e por isso ele chega inclusive a se isolar por um tempo, e o Luciano, que minimiza completamente o que está acontecendo e chega inclusive a duvidar da gravidade da doença. Até que a coisa muda quando um deles, eu não vou dizer quem, acaba contraindo a doença e o outro, por conta da força dessa amizade, se sente meio que na obrigação de ir visitar o amigo no hospital. E durante o trajeto, durante esse deslocamento do personagem para o hospital para fazer essa visita, a gente acompanha a mudança pela qual esse personagem passa, ao mesmo tempo em que a gente percebe como essa doença parece afetar mesmo a geografia da cidade. E isso me fez lembrar bastante de um texto do Valêncio Xavier, do qual eu gosto muito. Na verdade, o Valêncio Xavier é um dos meus autores preferidos, chamado Mês da Gripe, porque naquele livro a gente tem uma narrativa sobre a gripe espanhola. E naquele livro existe também essa relação entre a doença e a cidade. A mesma coisa acontece aqui neste conto do João do Rio. Então fica aqui a minha recomendação. Vou deixar o livro aqui porque daqui a pouco eu vou falar de mais outros contos dele. Muito bem. Aí, em oitavo lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui um conto que está no livro As Coisas que Perdemos no Fogo, da Mariana Henriques. Eu li este livro em 2020, gostei muito, mas eu não sei exatamente por que eu não falei dele aqui no canal, enfim, preciso corrigir isso. Esse livro tem vários contos que poderiam constar aqui nessa lista, né, porque é um livro que ele flerta, e até mais do que flerta, com a literatura de terror e de horror, mas eu resolvi colocar o quarto conto, chamado A Casa de Adela, que é um conto que flerta muito com as histórias de casas mal-assombradas. E exatamente por conta disso eu trouxe esse conto para cá para mostrar, porque me parece que ele pega esse gênero, que é um gênero tão clichê dentro das histórias de fantasmas, e a autora ela trabalha isso de uma maneira muito interessante. Então, enfim, por isso eu acabei colocando este conto aqui. Aqui nós temos então a Clara, que é a narradora, o irmão dela, que é um pouquinho mais velho, e uma amiga de infância chamada Adela. Essa menina ela sempre foi muito excluída, apesar dela ser sempre ali a mais riquinha, enfim, da escola, da rua, etc. Ela sempre foi um pouco excluída porque ela não tem um braço. E existem várias versões sobre o que poderia ter acontecido ao braço dessa menina, já que os pais dizem que ela nasceu sem o braço, mas a própria dela, ela diz que na verdade ela perdeu o braço ainda muito nova depois de um acidente. Daí você vai ter que ler o conto exatamente para saber como foi que aconteceu esse acidente, que acidente foi esse, enfim. Aos poucos, a tal Adela, ela vai ficando mais próxima do irmão da narradora, porque como ele é mais velho, ainda que não seja muito mais velho, é talvez 1 ou 2 anos mais velho, como ele é um pouco mais velho, ele tem permissão de assistir filmes de terror e a Adela é fascinada por esse tipo de filme. E talvez por conta dessa exclusão, porque a narradora, por ser mais nova, não podia participar dessas sessões, a própria narradora, ela revela que ela foi desenvolvendo um trauma muito forte com relação a esse tipo de narrativas. E daí é muito curioso que ela esteja falando de uma narrativa de horror, sendo que ela tem esse trauma do passado. Até que um dia, essas 3 crianças ficam sabendo de uma casa abandonada e toda fechada no fim da rua. É uma casa que estava ali em disputa familiar por uma herança, etc, etc. E depois que eles descobrem sobre essa casa, essas crianças desenvolvem ali uma obsessão cada vez maior e esse desejo de entrar naquele lugar. Evidentemente, então, essa obsessão faz com que eles entrem na casa porque eles acreditam, e eles passam a acreditar que a casa está fechada, não para evitar que alguém entre, mas sim para impedir que alguma coisa que está lá dentro saia. Daí você vai ter que ler o conto para saber exatamente como isso se resolve. Então veja, essa é a clássica história de casa mal assombrada. Então
o medo ele provém muito mais do espaço e daquilo que acontece com os personagens do que por uma presença ou coisa parecida, ainda mais neste caso aqui que o conto ele está centrado na figura dessas 3 crianças. Né? Então, apesar dele ser um conto que, como eu disse, ele dialoga muito com esse tipo de texto de Casas Mal Assombradas, ainda assim o modo como a autora conduz a narrativa aqui é muito interessante, então fica a minha indicação. Aí, em 7º lugar, eu coloquei outro conto que está aqui neste livro, que é claro, não poderia deixar o grande Machado de Assis de fora, e o conto que eu coloquei aqui chama-se A Causa Secreta. Esse é um dos meus contos preferidos do Machado, eu gosto muito de trabalhar com esse conto, até em sala de aula, porque ele sempre rende discussões interessantes. E daí, como só ia acontecer na literatura do Machado de Assis, esse conto ele se aproxima do horror a partir da investigação psicológica de um dos personagens, que é um rapaz chamado Fortunato, e daí você aí que é um leitor de Poe já faz uma associação com o conto do Barril de Amontilado, mas enfim. Então aqui a gente vai acompanhando essa investigação psicológica desse rapaz chamado Fortunato, que sempre está por perto quando alguém se machuca, quando alguém fica doente, enfim. E essas coincidências, na verdade, o comportamento estranho do Fortunato para com essas pessoas, nesse momento de perigo, de angústia, enfim, esse comportamento estranho começa a fazer com que um conhecido dele, que é o Garcia, comece a desconfiar dessa necessidade do colega em sempre ajudar as pessoas que estão feridas, que estejam doentes, enfim. E saber o porquê disso, né? Saber exatamente o porquê do Fortunato estar sempre por perto e se comportar dessa maneira tão estranha quando alguém adoece ou quando alguém se machuca, saber disso é o que diz respeito a essa tal dessa causa secreta do título do conto, então não vou explorar muito bem isso. Então veja, esse conto, ele não dá medo, mas é muito interessante a gente ir acompanhando as atitudes desses personagens aqui, sobretudo pensando nessas peças que vão aos poucos sendo encaixadas a partir do modo como esse Fortunato lida com as coisas, né? E daí, enfim, é sempre bom fazer um paralelo aqui com o que acontece com o Fortunato lá do texto do Poe. Então fica a recomendação de mais este conto. E é sempre bom eu sempre falo isso, né? Geralmente quando a gente que é professor, quando a gente vai apresentar algum texto que saia muito das listas de vestibular, a gente encontra certa resistência. Inclusive, é por isso que a gente não pode trabalhar com qualquer texto por aí, né? Como tem gente que pensa que a gente trabalha sempre com textos, sei lá, com o Ateneu do Raul Pompé, porque a gente gosta muito do Ateneu. Não, é porque, enfim, se a gente não trabalha com aquele texto, depois até os pais vêm reclamar pra gente, né? Então, ao contrário do que acreditam algumas pessoas aí. Mas, enfim, exatamente por conta disso, eu sempre recomendo que a gente comece a testar os nossos limites, a alargar os limites do permitido em sala de aula, apresentando esses textos diferentes de autores clássicos. Então, por exemplo, antes de você falar, sei lá, do Quincas Borba ou das crônicas lá dos Bons Dias do Machado de Assis, que estão nos vestibulares, você pode começar a apresentar aos alunos, para apresentar o Machado, ao invés de você ficar falando da vida dele, blá blá blá, você pega e apresenta por meio de um desses contos, que são contos de terror. Então, dá para você ler rapidamente ali com os alunos na sala, e assim você garante que todo mundo tem acesso ao texto. E, além disso, textos de terror ou de horror sempre engajam mais os alunos, pelo menos na minha experiência docente. Então, me parece que esse caminho é um caminho possível para a gente ir aos poucos ganhando terreno para trabalhar com outras coisas em sala de aula. Mas, enfim, fecha esse parêntese pedagógico aqui, esse desabafo. Aí, agora, nem sei que posição que é, em 6º lugar nessa minha lista, eu coloquei aqui, é claro, vocês sabem que o H.P. Lovecraft é um dos meus autores favoritos quando o assunto é literatura de terror e de horror, então não poderia faltar um conto dele aqui nessa lista. E o conto que eu coloquei chama-se Os Ratos nas Paredes. Enfim, e eu não poderia deixar de mencionar o Lovecraft aqui, mesmo porque a literatura que ele produziu se inspira muito lá no Grande Deus Pan, que eu mencionei agora há pouco,
E a literatura dele, ao mesmo tempo, inspirou os textos do Junji Ito. Então, me parece que os textos do Lovecraft, eles complementam muito o que os outros têm a dizer, ainda que este conto aqui, né, Os Ratos nas Paredes, seja um conto que foge um pouco daquela seara do horror cósmico que é tão associado ao nome do Lovecraft, porque este conto ele se aproxima muito mais do gótico e de uma literatura que flerta com temáticas relacionadas, por exemplo, ao ocultismo, né? Então o gótico, quando a gente pensa nessa casa, quando a gente pensa nessa família cheia de segredos, nesse passado sombrio, enfim. Nesse conto a gente acompanha um narrador que decidiu reformar um casarão que estava na família há muitas gerações. E enquanto essa reforma acontece, o narrador vai descobrindo alguns dos detalhes macabros sobre os seus antepassados, detalhes esses que envolvem segredos, assassinatos, maldições, pessoas que enlouquecem misteriosamente e por aí vai. Tanto é assim que essa família do narrador sempre foi muito mal vista pelos vizinhos e o próprio narrador está percebendo que ninguém ali da vizinhança está gostando muito dessa história dele ir lá reformar essa casa, desenterrar esse passado depois de tanto tempo, né? Porque essa casa ela ficou vazia por vários anos e agora o narrador ele decide que está na hora de se mudar para ali, reformar, enfim, e os vizinhos não o recebem muito bem por conta disso, pensando mesmo nesse passado familiar deste narrador. Pois bem, terminada essa reforma ali na mansão da família, o narrador se muda para aquela casa com os seus gatos, ele gosta muito de gatos, e ele percebe que esses animais começam a se comportar de um jeito estranho, como se eles estivessem enlouquecidos mesmo. Então eles se tornam mais agressivos, etc, etc. E prestando mais atenção, o narrador começa a ouvir um barulho contínuo, como se ratos estivessem dentro das paredes. O problema é que essas paredes elas são de pedra, e portanto não tem como ter ratos dentro das paredes, porque as paredes não são ocas. E mais, os empregados parecem não ouvir toda aquela barulheira. Só quem escuta tudo aquilo é o próprio narrador e, imagina-se, os gatos que ficaram todos agitados ali com tudo aquilo. E conforme o conto avança, a gente percebe que é como se existisse um mal entranhado naquela casa, e mais do que na casa, entranhado naquelas terras da família mesmo ali, e esse mal ele vai se manifestando primeiramente por conta desses ruídos que o narrador escuta. Não sei quanto a vocês, mas eu gosto muito de histórias com esse tipo de detalhe, do tipo só um personagem vê determinada coisa ou escuta determinada coisa. Me parece que é nesses detalhes que mora a grande questão que me deixa desconfortável, que me dá um pouco de medo ou coisa parecida. Então, enfim, porque isso sempre pode apontar para uma ambiguidade. Então pode ser que o sujeito esteja simplesmente maluco e não tenha nada de errado acontecendo ali. Mas enfim, então fica aqui a minha indicação de Os Ratos nas Paredes, que é um conto que é até relativamente conhecido do Lovecraft. Acredito eu que ele tenha sido publicado em alguma antologia aqui no Brasil, porque este autor é bastante publicado por aqui. Mas ao mesmo tempo, apesar de ser conhecido, ele não é tão comentado assim quando a gente pensa nessas listas e quando a gente pensa no nome deste autor. Bom, aí em quinto lugar nesta minha lista de indicações eu coloquei mais um conto aqui dessa antologia. Então veja que eu gostei bastante desses textos. E o conto da vez é um conto da Júlia Lopes de Almeida, que enfim é uma autora da qual eu gosto bastante. Foi ela quem escreveu aquele romance chamado A Falência, para o qual inclusive já há vídeo por aqui, o link para esse vídeo vai estar lá embaixo. E o conto que eu escolhi chama-se Os Porcos, que é um conto que eu acho bastante perturbador, mas ao mesmo tempo eu acho esse conto muito triste, porque ele fala de uma moça que engravida, daí o pai não quer saber dessa criança, e o pai da própria moça, portanto o avô da criança que ela está esperando, diz que quando essa criança nascer, ele vai jogá-la aos porcos. A partir de então, a gente vai acompanhando, porque os porcos eles vão comer ali esse recém-nascido, né? Mas enfim, a partir desse momento a gente vai acompanhando todo o terror psicológico que essa moça vai sentindo,
tanto que ela própria começa a ter raiva dessa criança e resolve que vai dar um jeito de matar o filho assim que ele nascer. Então, o tema do conto, ele é muito pesado, ele é muito forte, e o final, ele é tão forte quanto. Daí, enfim, eu não vou poder entrar em detalhes, mas é um conto que ele pode perturbar, mas se você for parar para prestar atenção, ele é um conto muito triste, pensando nessa relação que se estabelece entre a mãe e este filho. E por algum motivo esse conto me faz lembrar bastante de um outro conto do Machado de Assis, que também está aqui, chamado Pai contra a Mãe, mas aí, enfim, eu vou falar dele em outro vídeo, talvez. Mas fica aqui a indicação deste conto chamado Os Porcos, da Júlia Lopes de Almeida. Parêntese no vídeo, começaram a batucar aqui na obra aqui ao lado, então espero que isso não atrapalhe muito aqui o áudio desse vídeo. Enfim, o conto que ocupa o quarto lugar nessa minha lista é um conto que me foi indicado nos comentários, se não me engano, do vídeo que eu fiz no ano passado sobre literatura de terror e de horror. E eu estou falando aqui de um conto do Hoffmann chamado O Homem da Areia, ou O Homem de Areia, ou O Homem-Areia, como está nessa minha edição, que é uma edição chamada O Reflexo Perdido e Outros Contos Insensatos, publicado pela Estação Liberdade. Enfim, o personagem central deste conto chama-se Natanael, e ele é um rapaz que fica muito impressionado depois que ele vê um homem que se assemelha a um amigo do pai desse Natanael. E esse amigo do pai do Natanael se envolveu em um evento muito traumático na infância do protagonista. Ao ver esse homem no presente, todo aquele estranhamento que o protagonista vinha trazendo consigo desde a infância, todo esse estranhamento que ele associou ao pai do amigo, vem à tona novamente. Então não me parece à toa que o Freud tenha redigido aquele famoso ensaio Das Unheimlich, depois de ter lido esse conto, já que o Unheimlich freudiano diz respeito basicamente, aqui eu estou falando basicamente mesmo, ao modo como a gente reconhece certas coisas pelo estranhamento que elas nos provocam. Acontece que quando o Natanael era criança, ele ficou muito impressionado com uma história que a mãe contava sobre o Homem da Areia, que era uma entidade que jogava areia nos olhos das crianças que não tinham ido dormir ainda, que é o famoso Sandman, né? Que é, enfim, um personagem do folclore alemão, etc. E aí, como acontece quando a gente é criança, o Natanael ele sentia uma mistura de fascínio e medo sempre que ele ouvia falar nessa entidade folclórica, só que o problema é que o Natanael acabou associando esse medo do Homem da Areia à presença daquele amigo do pai, né? E daí é que vem o trauma que ele nos narra em dado momento aqui. Só que como quem narra é o próprio Natanael, a gente não consegue saber em um primeiro momento se tudo aquilo aconteceu de fato ou se na verdade aquilo é um delírio da vida adulta, se aquilo ali é uma invenção da cabeça dele quando criança ainda. E a gente não tem como saber se essa invenção ou se esse delírio estão, na verdade, se sobrepondo à realidade dos fatos. A grande fonte de horror desse conto é ir percebendo o enlouquecimento gradual desse homem pela sua incapacidade de processar os próprios traumas. E quem nos ajuda a perceber isso é a Clara, uma moça bem próxima do Natanael, que vai colocando em suspeição tudo aquilo que ele foi nos contando na primeira parte do conto. Então é um conto um pouco longo, mas ainda assim, pelo menos eu sempre leio ele muito rapidamente por querer saber mais, mesmo tendo relido ele já algumas vezes. Eu sempre gosto de ler eu sempre leio muito rápido porque é um conto que tem um ritmo muito interessante, pelo menos para mim. Muito bem. Aí, em terceiro lugar nessa minha lista, eu coloquei um conto da Maria Fernanda Ampuero, que está aqui em Rinhas de Galos, que é um livro para o qual já existe vídeo aqui no canal. Vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Mas enfim, antes de eu falar do conto, eu reconheço que o horror que eu percebo nele vai funcionar melhor com quem entender quem são esses personagens e qual é o destino deles. Mas ao mesmo tempo, eu não vou dizer quem são essas pessoas, porque o interessante é ir descobrindo isso aos poucos.
Mas uma vez que você percebe quem são esses personagens e percebe ali, enfim, o que está prestes a acontecer com eles, o desconforto vai ficando cada vez maior por antecipação. Então, enfim, eu reconheço que talvez nem todo mundo vá olhar para esse texto como um texto de horror. Pois bem, o nome do conto, então, como eu ia dizendo, é Luto. E aqui nós temos um irmão e suas duas irmãs. Uma ele considera quase como se fosse ali uma santa, enquanto a outra ele amarra do lado de fora da casa e faz com que ela seja a prostituta da cidade, e isso, é claro, acaba, enfim, tendo consequências drásticas na vida dessa moça. E na cabeça dele, isso é uma punição muito adequada por algo que essa moça fez, e aí eu não vou falar exatamente o que foi que ela fez. Só por isso o conto já seria desconfortável o suficiente. Mas esse desconforto aumenta quando a gente percebe que o único momento de descanso dessas duas mulheres vai ser muito breve. E isso tem tudo a ver com o título do conto, mas aí eu não vou poder explorar isso melhor. Enfim, então fica aqui a recomendação deste conto em terceiro lugar. Em segundo, eu coloquei um conto que está em um livro que eu ainda não tenho aqui, porque o autor me enviou há pouco tempo, ainda não chegou. Mas eu li este conto antes dele ser publicado em livro. Eu estou falando de um conto chamado Exu Quer Se Mudar, do Andras Chamorro, ou Chamorro, enfim. Este conto está em um livro que o Andras publicou recentemente pela Cotter Editorial, chamado Divindades Solitárias. Vou deixar lá embaixo certinho onde você pode encontrar esse livro, caso isso lhe interesse. Inclusive, quem escreveu o texto da orelha do livro foi essa pessoa que vos fala. Mas enfim, o conto, né, o Exu Quer Se Mudar, se passa em um terreiro de candomblé. E daí, assim, eu vou enveredar agora para um assunto para explicar um pouquinho algumas coisas do conto. E como eu frequentei alguns terreiros há bastante tempo, então pode ser que eu esteja falando aqui alguma coisa que é muito errada, então eu peço para que você me corrija caso eu diga alguma besteira por aqui. Mas enfim, todo terreiro tem que ter um assentamento de Exu. E, grosso modo, um assentamento é uma maneira de representar fisicamente a energia de um determinado orixá. E daí vocês me corrijam se eu estiver errado. Então, veja, um assentamento ele não é necessariamente uma imagem do orixá, como é, por exemplo, sei lá, uma imagem de Nossa Senhora. Na verdade, um assentamento pode ser um objeto que representa aquele orixá, como por exemplo um alguidar, uma tigela ou algum outro objeto que você possa, enfim, colocar alguma coisa dentro e esse tipo de coisa. Outro detalhe importante é que o assentamento de Exu sempre tem que ficar do lado esquerdo da entrada de um terreiro. O problema é que neste terreiro do conto escrito pelo Andras Chamorro, do lado esquerdo ali da porta de entrada do terreiro existe uma árvore. Então o assentamento de Exu deste terreiro está debaixo dessa árvore, né, ali à sombra dessa árvore, e isso está incomodando muito Exu, e inclusive ele já cansou de pedir para mudarem ele de lugar por meio ali do jogo de búzios, e ninguém dá ouvidos a ele, sempre o ignoram. Até porque é um terreiro muito novo, enfim, a mãe de santo ali ainda não domina todas as práticas, aquela coisa toda. Pois bem, tudo isso a gente fica sabendo na primeira parte do conto, que é narrada pelo próprio Exu, e eu achei isso genial, né? E a gente vai percebendo aos poucos essa posição que ele ocupa debaixo daquela árvore. Mas enfim, por isso, né, como a primeira parte é narrada por Exu, quando começa a segunda parte, que é narrada em terceira pessoa e acompanha um pouco da interação entre os filhos daquela casa, quando começa a segunda parte, a gente já sabe do descontentamento de Exu e a gente já sabe que ele foi perdendo a paciência com aquilo tudo. E eu não sei se você sabe disso, mas Exu ele é muito conhecido por ser uma pessoa que gosta de, enfim... é uma pessoa que é uma pessoa não, é um orixá que é muito brincalhão, então ele gosta de pregar peças nas pessoas. Pois bem, então você sabe que ele gosta de pregar peças e você sabe que ele está descontente ali com aquela situação de ficar embaixo da árvore sem ninguém mudar ele de lugar. Pois bem, tendo isso em vista, a partir de então, coisas estranhas começam a acontecer com os filhos daquela casa, né? Com as pessoas que frequentam ali aquele terreiro.
E essas coisas estranhas é que causam medo durante a leitura, ou pelo menos esse foi o meu caso, principalmente porque a gente não sabe se tudo aquilo está acontecendo de fato ou se tudo aquilo, na verdade, é forjado pelas ilusões que Exu criou naquele espaço ali do terreiro. Então, assim, quando eu não sei se é porque eu li este conto à noite, e eu não sou uma pessoa tão... Eu não tenho medo, assim, de, oh, meu Deus, os orixás... Não. Então eu estava assim lendo tranquilamente o conto, mas quando chega no finalzinho, que o conto assim tá prestes a acabar, acontece um negócio que me deixou tão assustado que depois eu fiquei até meio assim para dormir. Eu não vou mentir aqui para vocês não. Então assim, foi um conto que me impressionou bastante, não sei se porque eu li à noite, mas enfim. Então em segundo lugar fica aqui O Exu Quer Se Mudar, do Andreas Chamorro. Bom, em primeiro lugar dessa minha lista, eu não poderia falar aqui de literatura de terror e de horror sem mencionar o Edgar Allan Poe, não é verdade? É verdade. E o conto que eu coloquei em primeiro lugar é um conto do Poe chamado O Enterro Prematuro. Eu tenho ele aqui nessa edição da obra completa, no volume 4 dessa edição da obra completa dele em alemão, e tenho também em uma edição da obra completa dele em inglês, que é esta aqui, não sei se está dando para vocês verem aí no vídeo, mas enfim. Então não sei em qual livro, em qual coletânea publicada aqui no Brasil, em português evidentemente, este conto está publicado, mas eu sei que é fácil de encontrá-lo por aí afora na internet, então fica a recomendação. O Enterro Prematuro foi um dos primeiros contos do Poe que eu li, eu deveria ter ali uns 9, 10 anos, e eu me lembro que eu fiquei muito impressionado e com muito medo depois de ter lido este conto, que começa com o narrador dizendo que ele tem pânico de ser enterrado vivo. E para mostrar que isso é mais frequente do que pode parecer em primeiro momento, esse narrador começa a contar algumas histórias de pessoas que foram enterradas vivas, que tiveram enterros prematuros. E algumas dessas pessoas conseguiram sair ali do túmulo, mas outras não tiveram a mesma sorte. E o interessante é que o narrador ele tem tanto medo assim de ser enterrado vivo porque ele sofre de catalepsia, que é aquela doença que deixa a pessoa paralisada por algum tempo, como se ela estivesse morta. E o problema é que a catalepsia deixa esse narrador consciente durante as suas crises, então o desespero dele seria ainda maior por estar sendo enterrado e por estar consciente disso o tempo todo. Não sei se você já notou, mas nos contos do Poe sempre tem algum personagem sendo enterrado, né? Tem lá o Gato Preto, tem isso, o Barril de Amontilhado tem isso, o Berenice tem isso, e tem mais uns 2 ou 3 que também tem alguma cena de um personagem sendo enterrado vivo ou morto, né? Enfim, inclusive no Berenice essa questão da catalepsia é muito importante para o final do conto, mas eu não vou entrar em detalhes. Enfim, então, em primeiro lugar fica aqui essa indicação deste texto do Edgar Allan Poe, e com isso eu encerro essa lista com 13 indicações de literatura de terror e de horror. Então perceba que eu contemplei aqui, ou busquei contemplar aqui textos que possam agradar todos os públicos, digamos assim, que é um público mais fascinado, ou que se atraia mais para o terror, mas eu resolvi trazer vários tipos de terror aqui, um terror mais sobrenatural, psicológico, gore, um terror mais humano em alguns casos, porque assim eu acho que todo mundo vai tirar alguma coisa de proveito deste vídeo aqui, dessa lista, e é isso. Deixe lá embaixo também as suas recomendações, para que no ano que vem a gente possa voltar aqui e pensar novamente nesse tipo de literatura que é tão interessante. É isso então. Fica o convite para que vocês leiam esses contos agora ao longo do mês de outubro, mas também no resto do ano, porque ler boa literatura é sempre muito bom, não é verdade? É isso, vemo-nos nos próximos vídeos, tenham bons pesadelos depois das leituras e um amplexo.